Abençoados com todas as bênçãos. Bem-vindo todos que nos ouvem, estão participando desse momento para que a palavra corra e seja glorificada. Você que está ao vivo, está pela pregação, muito obrigado pela sua participação nesse momento tão importante, não é isso? Onde nós vamos falar a respeito da palavra do nosso Pai. Muito obrigado. Meu nome, para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil. Aqui é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E que nós vamos falar, falamos sempre, estaremos falando nessa manhã, é a respeito do Evangelho da incircuncisão. Esse é o nosso assunto. Bom, nosso assunto aqui não é outro. Poderia ser isso, mas o assunto aqui é esse. Evangelho da incircuncisão, que foi anunciado, que foi revelado ao apóstolo Paulo pelo próprio Deus. Bom, o próprio Deus que revelou a Paulo o que nós vamos falar. Não temos aqui nada nosso, Deus não me revelou nada, nós aprendemos através do Evangelho da graça de Deus. E o tema de hoje é religião, uma doutrina vã. Pense, uma doutrina vã. Compartilhe a mensagem se for possível, por favor. Peço a você que compartilhe com seus amigos, com as pessoas que estão aí no seu círculo de amizade, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, como for possível para que a palavra corra e seja glorificada. E também gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos um canal do YouTube também que nós colocamos lá as mensagens para que a palavra corra e seja glorificada. O canal é Abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso. Temos o endereço aí no anúncio da mensagem, nós temos aí o endereço desse canal. Faça aí o seu comentário, se for possível, durante a mensagem, faça aí o seu comentário na mensagem para que a palavra corra e seja glorificada. Um abraço ao meu amigo Dino Sânia, um abraço ao meu amigo Alessandro. Rapaz, onde você anda? Saudade de você, precisamos conversar. Alexandre, meu amigo de muitos e muitos e muitos anos, não é isso? Saudade de ti, da sua família. Recebo que tudo esteja bem aí para você. Vamos fazer essa palavra correr, ser o ministro dessa palavra. Abraço também ao abençoado Dino Sânia, mais uma vez, e ao abençoado Orlando Alves, que ontem estiveram ministrando essa palavra maravilhosa, mas eu não pude participar ontem devido a um trabalho muito especial que Deus me confiou, aqui participando aqui com a minha mãezinha, né? Nós estamos passando aqui por um momento, estamos passando, e já vamos estar aqui de pé e fazendo o que tem que ser feito, tá bom? Meu irmão Paulo Pires, um abraço para ti. Não pare, é importante que você fale, muito importante, tá bom? Você é um ministro também dessa palavra. Então vamos aqui ao tema, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Pega a sua Bíblia, acompanhe aí, veja o que nós estamos falando, que está escrito, não confie apenas no que você ouve das pessoas, porque por eu ouvir, só ouvi, não conferi nada, eu fui enganado por mais de 35 anos. Só ouvia lá o pastor lá falar, o reverendo, é isso mesmo, só balançava a cabeça, mas confira que eu estou falando, se está escrito aqui de acordo com o Evangelho. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, no verso 14, ele diz assim, e se Cristo, preste bem atenção, por favor, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, uma pregação vã, e também é vã a vossa fé. Então, abençoados, veja bem, o apóstolo Paulo aqui, ele não está afirmando que Cristo não ressuscitou. Não é isso, porque eu vi um pregador aí dizendo, Paulo questionou se Cristo ressuscitou ou não. Não é isso. Ele aqui está supondo, olha o que ele diz. Se Cristo não ressuscitou, ele está fazendo aqui uma suposição. Porque nós, de acordo com o Evangelho, nós cremos fielmente que Cristo ressuscitou. Nós queremos, abençoados, com toda certeza, com toda a convicção do nosso espírito, do nosso entendimento, nós cremos que Cristo ressuscitou. E pregamos por esta razão.
A razão pela qual nós estamos aqui falando, a razão pela qual nós anunciamos o Evangelho, falamos da incircuncisão, é porque nós cremos e temos certeza que Cristo ressuscitou. Essa é a nossa razão. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, o apóstolo Paulo diz: se nós nos gloriamos em alguma coisa, se nós procuramos ver glória em alguma coisa, a nossa glória é Cristo e sua cruz, quando ele morreu e quando ele ressuscitou. Essa é a nossa razão. Nós queremos fielmente. Tudo que nós falamos, tudo que nós anunciamos é de acordo com essa razão. Cristo ressuscitou. A religião, veja bem, ela prega como se Cristo não houvesse ressuscitado. Se você passou pela religião assim como eu passei, o que é anunciado até parece que não aconteceu nada na cruz, não parece que Cristo não morreu e muito menos tenha ressuscitado. Então, por essa pregação ser dessa maneira, se torna uma pregação vã, sem resultado, sem conhecimento, em vão, não vai acontecer nada, sem necessidade. Pregação, abençoada, veja bem, sem razão e sem a verdade do Evangelho. O que se ouve na religião, o que eu pregava lá na religião, eu falo porque eu estive lá por muito tempo, eu e os meus irmãos estivemos lá por muitos anos, era uma pregação vã, não tinha a verdade do Evangelho, sem razão. Romanos capítulo 1, verso 17, diz que nós, depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós vivemos por fé, por fé. E a religião, o que a religião ensina? Ensina um Evangelho de obras, e não é por obras. Depois que Cristo morreu, o Evangelho é bem claro. Vivemos por fé, crendo que Ele ressuscitou. E falamos porque Ele ressuscitou. E Evangelho, abençoado, é o Evangelho da incircuncisão. Quando nós aqui vamos falar do Evangelho. Evangelho é o Evangelho da incircuncisão. Gálatas capítulo 2, verso 7, a Bíblia apresenta dois evangelhos. O da circuncisão, que foi antes da cruz, e da incircuncisão, depois da cruz. Se você está depois da cruz, qual é o seu evangelho? Pare e pense, por favor. Se você está depois da cruz, com certeza o nosso evangelho é o da incircuncisão, que foi revelado unicamente. Veja bem, isso é muito sério. Unicamente ao apóstolo Paulo. Está escrito de Romanos até Hebreus. Colossenses capítulo 1, do verso 26 até o verso 28, diz que o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, que ninguém conheceu, foi revelado naqueles dias à igreja pelo apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. É importante que você saiba isso, abençoado, porque senão você vai se meter em outro evangelho. E aí está a perdição da igreja, está um evangelho vão, porque já não tem mais validade, já terminou. A religião, veja bem, ela está na contramão do evangelho. Contramão. Por isso que quando nós falamos, as pessoas não nos acreditam, falam mal de nós, não querem nos ouvir, porque está na contramão. A religião, ela vive por obras. O que se prega, o que se ensina em qualquer lugar chamado religião, pode ser qual for religião, pode ser evangélica, pode ser da macumba, pode ser do catolicismo, eu não sei qual é a tua religião, mas lá é um evangelho, é uma doutrina de obras. Tiago capítulo 2, verso 24, diz que a fé, aquilo que você crê, tem que ter obra, porque senão não vale nada. E o evangelho da incircuncisão não ensina isso, diz que é por fé, somente por fé, que o homem é justificado diante de Deus. Você tem que crer, não é isso? Quando Cristo morreu e ressuscitou, abençoado, veja bem, é isso aqui que a religião não engole, a religião não entende, eu também não entendia. Quando Cristo morreu e ressuscitou, houve mudanças na forma de Deus tratar com seus filhos. Antes da cruz, Deus tratava com seus filhos de uma maneira. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, houve mudança, o tratamento é outro. Olha só, vamos ler aqui um verso, Hebreus capítulo 1, o verso 1, se for possível você acompanhar, olha o que diz o apóstolo Paulo. Havendo Deus, vamos aqui falar de Deus, havendo Deus, antigamente, olha o que diz o apóstolo, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antepassados, aquelas pessoas que viveram antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, a nós,
a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E veja bem, quando ele diz antigamente, está falando de antes da cruz de Cristo. Porque o século passado para o apóstolo Paulo é antes da cruz. E quando diz nesses últimos dias, está falando de depois da cruz. Depois da cruz. Então, houve mudanças. Eu acho que isso aí fica bem claro que houve uma mudança na ressurreição de Cristo, quando Cristo morreu. Porque a religião, ela ensina que as coisas mudaram na manjedoura. Quando Cristo morreu, quando Cristo nasceu. Então, não houve abençoado. Quando Cristo nasceu ali, que Maria pariu ali aquele menino, as coisas continuaram da mesma maneira do que estava no dia anterior. Não mudou nada. Agora, a mudança, de acordo com o Evangelho, aconteceu quando Cristo ressuscitou. Por isso que Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios 15, 14, que nós lemos aqui, se Cristo não ressuscita, se ele não volta lá do túmulo, lá, a nossa pregação seria vã. Estaríamos aqui falando de um pacto que não mudou. Não mudou. Se Cristo não ressuscita. Mas graças a Deus, abençoados. Mas graças a Deus. Graças a Ele mesmo, não é isso? Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, graças a Deus. E tudo se fez novo. Quando Cristo muda, aí sim que foi a mudança. O pacto mudou. 2 Coríntios 5,17. Olha, vamos ler aqui. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, está depois da cruz, está em Cristo não é quem aceita Jesus, não é quem levanta a mão, não. É quem nasceu nesse corpo de carne depois da cruz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas. O que eram coisas velhas? 613 coisas velhas. 613, não é isso? A lei de Moisés. Já passaram. Eis que tudo é tudo, não é isso? Como diz um filósofo aí, um cantor aí muito famoso, né? Tudo é tudo, nada é nada. Tudo é tudo. Tudo mudou, diz aqui o apóstolo Paulo. Tudo se fez novo. Tudo abençoado. 613 ordenanças. Acabou. Paulo chama de pregação vã, porque os irmãos lá ensinavam uma doutrina diante da cruz. A doutrina que estava sendo pregada lá, quando Paulo chegou, entrou em cena, depois que Jesus morreu e ressuscitou, era uma doutrina diante da cruz. Ensino de acordo com a lei de Moisés. Pedro, Tiago, João, eles estavam ensinando, depois que Cristo morreu, continuaram ensinando a doutrina diante da cruz. E Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 10, no verso 4, o que ele diz? O fim da lei, o fim daquela doutrina, o fim daquelas 613 ordenanças é Cristo na cruz, quando ele morre e quando ele ressuscita. É isso que o apóstolo Paulo pregava. Pregar uma coisa anterior, vai pregar uma coisa vã, que não serve mais para nada. A religião ensina práticas de ordenanças que foram abolidas por Cristo na cruz. Parece ser uma coisa de criança, e é mesmo uma coisa de criança. A religião, ela ensina 613 ordenanças que terminaram na cruz. Olha, veja bem, Colossenses capítulo 2, para você que diz que não, nós fazemos isso porque isso é uma ordenança de Deus. Então leia aqui comigo aqui, Colossenses capítulo 2, verso 14, diz assim, ó. Havendo riscado, olha só, Deus aqui falando, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, 613 ordenanças, a qual, de alguma maneira, imagina, 613, de alguma maneira, nos era contrária. Era impossível alguém escapar das 613. Em alguma coisa, o cidadão lá, o judeu, ia escorregar, ia errar, de alguma maneira. E diz mais, nos era contrária. E atirou do meio de nós. Tirou ou não tirou? O Evangelho diz que ele tirou do meio de nós, cravando aonde? Na manjedoura? Claro que não, abençoado. Ele cravou, foi lá na cruz, cravando-a na cruz. Todas, veja bem, todas tiveram fim com Cristo na cruz. Todas elas, abençoadas, tudo que fazia parte das 613 ordenanças lá da lei de Moisés, não importa o que seja, não importa de onde veio, se fazia parte da lei de Moisés, acabou, não pode mais ser usada, porque senão vai se tornar uma pregação vã.
Deixa aqui te dar um exemplo. Nós gostamos aqui de dar exemplo do Evangelho que está escrito. Eu tenho certeza que você conhece Malaquias capítulo 3, verso 10, não é isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que possa mantimento, e parará, não é isso? Se não trouxer, é ladrão, porque vai estar roubando ao Senhor. Veja bem, dízimos teve fim na cruz. Acabou. Essa prática de dar 10% chamado de dízimo, isso aí está tudo errado, mas vamos partir só desse princípio. Dízimo teve fim na cruz, porque era uma ordenança da lei. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, foi uma ordenança da lei. Vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 7. Olha, vamos ver o que diz aqui. 7 no verso 5. Verso 5. Diz assim, ó. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem segundo o quê? Segundo a lei, falando aqui de dízimo, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, uma ordem segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído do lombo de Abraão. Então, diz que os sacerdotes da tribo de Levi, somente os sacerdotes da tribo de Levi, tinham ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo. Abençoados, veja bem, era uma ordem, segundo a lei de Moisés, de receber dízimos. Então, veja bem, sendo uma ordenança, era uma ordenança da lei de Moisés, o que aconteceu com essa ordenança segundo o Evangelho? Teve fim na cruz. Foi cravada na cruz essa ordenança, porque Paulo disse, escrevendo aos Colossenses 2,14, que as ordenanças, todas elas, foram cravadas na cruz. Então se tornou uma doutrina vã. Olha, se você quer pegar o seu dinheiro, o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Foi você que trabalhou, foi você que suou, tudo bem, mas não faça isso dizendo que é uma ordenança de Deus, que está fazendo isso porque tem que dar dízimo, porque não tem não. Porque o Evangelho diz que essa ordenança chamada dízimo foi cravada na cruz. Acabou, deixou de ser. É isso que diz o Evangelho. Mas como existem os lobos defensores aí do dinheiro, né, que dinheiro é um negócio, né, diz que mas Abraão deu dízimo antes da lei. Abençoado, Abraão realmente deu dízimo antes da lei. E também se circuncidou-se a ele e seus filhos. E a circuncisão também acabou na cruz. Não tem mais a necessidade de você cortar lá o prepúcio, lá o pedacinho. Não tem mais, porque acabou na lei. E a circuncisão também estava lá com Abraão. E ninguém mais faz isso. Por que tu vai fazer dízimo só porque Abraão fez? Acabou na cruz. A doutrina, o ensino da religião é vã. Já não traz mais proveito, já não tem mais necessidade de você estar fazendo essas coisas. Por quê? Está na lei de Moisés. Se estava na lei, o fim da lei é Cristo. É Cristo. E a religião, por estar na lei de Moisés, a religião também imita o Jesus errado. Olha, talvez você fale, mas Jesus errado? Que história é essa de Jesus errado? Veja bem, é um outro Jesus que não é o nosso. 2 Coríntios, vamos ler aqui um textozinho aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 4, olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque quando nós falamos assim de Jesus com nossos irmãos, eles não sabem, Jesus de Nazaré, ressuscitado, não sabem, abençoado. Eles só conhecem um Jesus. Tudo é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Veja o que diz aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 11, verso 4. Porque se alguém, não importa quem seja abençoado, pode ser um teólogo muito famoso, pode ser um doutor lá cheio de diploma, não importa. Se alguém for pregarmos outro Jesus que nós não temos pregado, não interessa. Se alguém pregar outro Jesus, o problema da religião, depois você lê o texto todo, o resto do texto, a religião prega outro Jesus, que é diferente do Evangelho. Por quê? Porque agora, qual é o Jesus que a religião prega? Porque nós pregamos o ressuscitado. Nós falamos aqui desde o começo. O Jesus que nós pregamos
é o ressuscitado. Eu tenho certeza, mesmo que você não tenha passado muito tempo na religião, se pelo menos você entrou num lugar chamado igreja evangélica, com certeza você já recebeu o convite para aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu tenho certeza disso. Agora, a pergunta é, que Jesus é esse que é oferecido pela religião? Que Jesus é esse que ele diz, olha, você tem que aceitar Jesus, tem que ter uma vida tranquila aqui para você ir morar no céu? Estão falando de Jesus de Nazaré, que o Evangelho chama de outro Jesus. Paulo diz que é outro Jesus. 1 Coríntios 3,11, olha só, volte um pouquinho aqui, vamos ler esse verso aqui também. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 11, que diz assim, ó. Porque ninguém, o apóstolo Paulo é firme nessa palavra, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus de Nazaré? Não, abençoado, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. O fundamento é Jesus Cristo. Não pode ser outro. Romanos capítulo 7, verso 4, o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos para a lei mediante o corpo de Cristo, Jesus de Nazaré. A religião só prega Jesus de Nazaré, canta em nome de Jesus de Nazaré, ora em nome de Jesus de Nazaré, canta, anuncia tudo a respeito de Jesus de Nazaré. Pregação apresentando a Jesus de Nazaré, abençoados, é vã. É uma pregação vã, uma pregação que não serve. Olha, Jesus está aqui no nosso meio, Jesus de Nazaré, o moço da Galileia, o lourinho lá da Galileia. Não, abençoados. A religião, veja bem, a religião, ela não entendeu, ela prega, não conseguiu identificar a finalidade da manifestação chamada Jesus de Nazaré. Não que nós não creiamos no que aconteceu ali, não é isso. Mas a manifestação, o propósito, essa que é a palavra correta, o propósito da manifestação chamada Jesus de Nazaré. A religião não entendeu isso. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se manifestou em carne. Então aquela carne ali não era o próprio Deus, o Deus estava ali, era o Espírito. Hebreus capítulo 2,14 diz que Deus participou de um corpo de carne. Com certeza um corpo diferente do nosso, não é isso? Mas o que estava ali dentro era o próprio Deus. O que se via andar ali era um véu com um propósito definido. Hebreus capítulo 9, verso 26, vamos ler aqui, ó. Hebreus 9, 26, um assunto bem importante, o propósito aqui desse corpo chamado Jesus de Nazaré, 9,26, diz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na manifestação ali, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, foi visto, não é isso? Para quê? Para aniquilar o pecado. Diz que o sacrifício feito na cruz aniquilou o que os judeus chamavam de pecado. E a religião não conhece, não tem esse conhecimento. 1 João capítulo 3, verso 4, João escreve em sua primeira carta, que o pecado era transgressão à lei de Moisés. E esse pecado na cruz, ele acabou com o fim da lei, não é isso? A religião, por não entender essa manifestação chamada Jesus de Nazaré, uma pregação vã, que chama a obra de carne de pecado. Eu tenho certeza que você já foi acusado, já viu alguém também ser acusado de pecador porque adulterou, já foi chamado de pecador porque bebeu ou, sei lá, contou a mentira, fez uma fofoca, é chamado de pecador. E o que a Bíblia fala através aqui de João, que pecado era alguém que transgredia a lei de Moisés, os 613 mandamentos, que o próprio Deus deu fim ali na cruz. Você não tem, ou melhor, você nunca teve pecado. Isso aqui para a religião é alguma coisa bem difícil de se entender, não é isso? Você nunca teve pecado. Por quê? O pecado, abençoados, só alcançou os judeus. Só os judeus. Por quê? Pois a lei foi dada somente a eles. Pecado era transgredir a lei.
E a lei foi dada somente aos judeus. Então, somente eles que poderiam ser vistos em pecado. Nós, os gentios, aquele povo que não é judeu, nunca teve lei de Moisés. Romanos, capítulo 2, verso 14, diz que os gentios nunca foi dado a lei. Uma pregação apresentando pecado é uma pregação vã, é uma mentira, é um engano. Não pode ser abençoado. Não pode, porque Cristo morreu na cruz e aniquilou. Por quê? Sem lei, sem transgressão. Sem transgressão, logo, sem pecado. Como que alguém vai transgredir uma lei que não existe? Se Cristo na cruz, ele tirou lá... nem o judeu hoje, ele pode ser o chamado de pecador. Porque Cristo aniquilou, deu fim à lei de Moisés. Cristo na cruz foi o fim da lei e fim do pecado, abençoado. A doutrina da religião apresenta Jesus de Nazaré como nosso modelo. Isso? Eu sofria muito lá na religião, já falei aqui algumas vezes, porque eu era meio preguiçoso, e sempre me jogavam isso em mim. Olha, se Jesus fez, por que você não pode fazer? Mas isso, abençoado, é uma doutrina vã. Dizer que Jesus é o nosso modelo, porque ele fez, eu tenho que fazer também, porque ele se batizou nas águas, eu tenho que me batizar também, porque ele jejuou, eu tenho que jejuar também, porque ele fez, eu tenho que fazer também. Isso é uma doutrina vã. Ele veio cumprir a lei, ele veio ser o nosso substituto. Ele não veio fazer para que eu possa imitá-lo. Não, ele veio ser o meu substituto, ele fez exatamente para mim não fazer. Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17, diz exatamente isso. Que ele não veio fazer outra coisa a não ser cumprir a lei. Aqui um exemplo. Uma das doutrinas vã da religião é o batismo nas águas, cumprido por Jesus de Nazaré e praticado hoje por todas as denominações. Se você quiser hoje participar de alguma denominação chamada evangélica, ou outra mesmo aí, você tem que se batizar nas águas. Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista, ele falava de um batismo que viria e seria mais poderoso do que o batismo nas águas. Eu vos batizo com água, mas após mim virá um mais poderoso do que eu, que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, que era o batismo da cruz. Então, qual é o batismo? Vamos ver no Evangelho que é melhor, não é isso? Romanos capítulo 6. Olha, qual é aqui o nosso batismo? Romanos capítulo 6. Vamos ler aqui dois versinhos aqui, bem tranquilo. O verso 3 que diz assim: ou não sabeis, quando eu estava na religião, eu não sabia disso. Porque por alguns anos eu fui responsável pelo batismo nas águas, pelo batistério lá, do lugar que eu participava. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E o verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo nas águas? Não, pessoal, no batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, abençoado. A diferença está aí. O nosso batismo é o da morte de Cristo. Quando ele morreu, batismo de sangue, todos os seus filhos foram batizados juntamente com ele. Batismo nas águas, veja bem, batismo nas águas, depois da cruz, é uma doutrina vã, abençoada, não serve para nada. Você está negando o que Cristo fez lá. Ele se batizou, ele morreu naquela cruz exatamente para nos batizar com sangue. Agora tu vai querer se batizar nas águas? E também era lá da lei e Cristo deu fim nessa ordenança. Mas, imagem, veja bem, não há dois tipos de batismo. Não, somente um batismo. Porque o abençoado me perguntou, tá bom, tudo bem, claro que eu fui batizado com Cristo lá na cruz, claro, né? Se ele morreu, ressuscitou, mas qual o problema? Eu posso me batizar nas águas, não? Por quê? Olha, porque só existe um tipo. Efésios capítulo 4, verso 5, diz que só há um batismo. E qual é o batismo? O da cruz. Você vai se batizar nas águas? O nosso batismo, abençoado, é o batismo da cruz, não é o batismo das águas. Você está perdendo o seu tempo.
está negando, é pior do que perder tempo, você está negando. Eu sei que é muito bonito, né? Bota aquela roupa branca, né? O coral da igreja cantando, né? Glória, glória, mais um remido que entrou nos céus e tudo mais. Mas você está negando o que Cristo fez por você na cruz. É uma doutrina vã, não vai servir para nada, só para tirar retrato, tirar foto, né? Até uns tempos atrás eu tinha uma foto minha de 12 anos, quando eu me batizei lá nas águas, lá no sistema religioso, só serve para isso, para guardar lá o tempo lá. E agora, para Deus, não serve, abençoado, é uma doutrina vã. O Evangelho confirma as doutrinas que são vãs lá. Olha, Hebreus capítulo 6, vamos ler, são versos que nós lemos sempre aqui, mas temos que ler, que as pessoas nos perguntam, recebemos aí correios de pessoas nos fazendo essas perguntas, então nós vamos responder aqui com o Evangelho, não é isso? Porque no Evangelho da Graça não existe conselho pastoral. Não existe nem pastor, né? Quanto mais conselho pastoral. O que existe são o Evangelho da Graça que foi nos revelado. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos, deixando já, olha que coisa, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Prossigamos até a perfeição. Não, olha o que diz o apóstolo Paulo, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Sabe o que é uma obra morta? É que se você fizer ou você não fizer, dá no mesmo, não adianta nada. Se você tomar banho, se você não tomar banho, não vai mudar nada. Se você se batizar nas águas, se você se batizar, vai dar no mesmo. Se você tomar ceia, se você não tomar ceia, vai dar no mesmo, porque é uma obra morta, não serve para nada. E de fé em Deus. E o verso 2, e da doutrina dos batismos, outra obra morta, outra obra em vão você fazer. E da imposição de mãos, colocar a mão na cabeça das pessoas. Isso aí não leva a nada, abençoado. Isso já passou. O Espírito de Deus habita em você. E mais, o poder que está naquela pessoa que colocou a mão na sua cabeça é mesmo que está em você. Eu não sou mais poderoso do que você não é mais poderoso do que o teu irmão. Não, nós temos o mesmo poder em nós, o poder de Deus em nós, o amor de Deus. O que ele pagou por mim foi exatamente o mesmo preço que ele pagou por você. Então, como é que eu vou botar minha mão na tua cabeça para orar por você? Porque isso é uma obra morta, isso é uma obra em vão. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Doutrinas e ensinos que na cruz em Cristo tornaram-se rudimentos e vãs. Não adianta você querer fazer essas coisas porque não vai mudar nada na sua vida. São obras mortas. Perderam a razão de ser. Não, batismo nas águas, abençoado. Perdeu a razão, não adianta, não adianta. Olha, quando Paulo escreve aqui, nós lemos aqui, prossigamos até a perfeição, veja bem, isso foi para os nossos irmãos lá do primeiro século. Por quê? Porque eles aguardavam a consumação de todas as coisas ali no ano 70, quando o templo de Jerusalém ele foi destruído. Se você ler lá em Mateus 24, capítulo 1 até o verso 3, depois vai lá, lê o capítulo todo, quando chega lá no verso 34, 35 e 36, Jesus diz que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. E aqueles irmãos lá estavam esperando essa manifestação, que seria a perfeição, onde tudo iria acabar. A lei de Moisés, no aspecto espiritual, ela acabou na cruz, o próprio Deus. Mas as pessoas lá continuaram fazendo lá as obras lá no templo, e Deus destruiu o templo, acabou com tudo, não existia mais obra nenhuma, então chegou o tempo da perfeição. Nós já vivemos no tempo, no pacto da perfeição, na graça. Nós vivemos nesse tempo, onde tudo já está consumado, abençoado. Todas as coisas já foram consumadas. Você não tem aí que fazer nada para agradar a Deus. Não, eu vou me batizar porque é da vontade de Deus. Não é não, pessoal, não é não. Eu vou dar meu dízimo, eu vou fazer um jejum, vou fazer um propósito para agradar a Deus. Não vai, abençoado. Muito pelo contrário. Humanamente falando, quando se faz essas coisas, só se está se entristecendo. Porque é a mesma coisa, né? Que um pai que dá assim,
uma bicicleta para um filho, a bicicleta chegou da loja, já está até no plástico, o filho olha para a bicicleta e vai, deixa do lado e vai pegar a velha para andar, a bicicleta velha lá para andar. Como é que esse pai vai se sentir? Mesma coisa o nosso Deus, ele pagou um preço, ele fez todas as coisas, nos colocou num tempo de perfeição, onde o amor dele, onde o próprio Deus habita aqui dentro de você. Você vai se meter embaixo de jejum, vai se meter embaixo de batismo nas águas, para procurar a presença de Deus, busca do Espírito Santo, propósito com Deus, e vamos fazer um pacto com Deus. Abençoado, isso tudo é passado, tudo já foi consumado. Olha, religião é uma doutrina vã. O que se prega por aí é uma doutrina vã. E tem que acabar. Creia, abençoado, que Cristo ressuscitou. A religião não crê. Eles podem até falar, Jesus ressuscitou, até canta, ressuscitou. Mas na hora de pregar, na hora de falar, agem, pregam e falam da maneira como se Cristo não houvesse ressuscitado. Parece que a cruz, ainda vai acontecer. Porque as coisas que Cristo diz que iria consumar na cruz, a religião diz que ainda vai acontecer. Tem que fazer. Ainda precisa, há uma necessidade de ser feito. Quando o Evangelho diz, o próprio Deus disse lá na cruz, está consumado. Saia da religião, abençoado. Saia desse lugar que nega Cristo. Não se meta nesses lugares que negam que Cristo ressuscitou, que mandam fazer coisas. Tem que fazer um negocinho, Jesus morreu na cruz, mas você tem que fazer a sua parte. Isso é mentira, porque não houve uma divisão de tarefas. Não, Deus fez 50% e agora você faz os 50%. Não, isso é mentira. Com uma só oferta. Hebreus capítulo 10, verso 14. Com uma só oferta, o próprio Deus fez 100% de todas as coisas. Você não tem que fazer, você tem que crer e se comportar na sua posição que Cristo te colocou. Por isso que nós falamos abençoado, independente de qualquer situação. Quando nós falamos aqui, quando nós anunciamos bom dia, abençoado, nem sempre, abençoado, nem sempre as coisas estão assim que eu vejo, estão 100% perfeitas. Hoje, por exemplo, deixa eu te falar aqui, eu estou aqui com a minha mamãe aqui, deitada aqui, 1,5 metro aqui na minha frente, com um probleminha na coluna, que não está podendo andar. Mas por isso eu vou falar que eu não sou abençoado, eu vou sair da minha posição que Cristo me colocou. O Evangelho diz que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Passe o que passe, aconteça o que aconteça. A religião não ensina isso. Ela diz, Jesus morreu, ressuscitou, mas você tem que fazer um negocinho. Nós somos abençoados, é a nossa posição em Cristo Jesus. Saia da religião que nega Cristo, que nega o que Cristo fez. Uma pregação que nega Cristo, que Cristo ressuscitou. É isso que ensina a religião. Vamos ler aqui nosso último verso, aqui, 1 Coríntios. Olha só que verso bonito. Olha só que coisa linda. Quando eu li esse verso aqui, eu gostei muito. 1 Coríntios, capítulo 1. Bem lá no comecinho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, no verso 23. Olha o que ele diz assim, Mas nós, eu me incluo nisso aqui, quando eu li aqui, eu também. Eu falei assim para o apóstolo Paulo, eu também faço parte desse grupo aqui, Mas nós pregamos a Cristo crucificado, aquele que morreu e ressuscitou, que é escândalo para os judeus, é um escândalo para os judeus falar isso, e loucura para os gregos, para os gentios. Mas para os que são chamados, olha, eu declaro que você é um chamado de Deus. Independente de judeu, independente de gentio, porque o chamado foi lá no Espírito, lá antes da fundação do mundo. E lá não tinha judeu, lá não tinha gentio. Mas para os judeus, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo, não é Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Nazaré. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, abençoados, veja bem, o resumo aqui da ópera, como diz aí o nosso irmão, o resumo da ópera. Pregamos a Cristo ressuscitado. Entendemos o que Jesus de Nazaré fez. Nós entendemos, compreendemos perfeitamente o que ele fez. Mas nós que estamos depois da cruz,
pertencemos ao ressuscitado. Não é porque Jesus fez que eu vou fazer, muito pelo contrário. Se ele fez, aí ó, eu estou fora. Porque nós pertencemos ao ressuscitado. Vivemos por fé, somente crendo e me comportando na posição que ele me colocou. Passe o que passe e venha o que vem. Sem as obras de Jesus de Nazaré. Estou fora. As obras de Jesus de Nazaré eu não faço. Por quê? Porque ele veio exatamente para isso, abençoado. Para nos substituir. Ele fez para que você não precisasse fazer. Se você quiser fazer o que ele fez, tá bom, me avisa quando vai ser o dia que você vai se crucificar. Mas no sentido literal, não é sentido figurado não. No sentido literal, porque a maior obra que ele fez foi morrer numa cruz. E no terceiro dia ainda vai ter que ressuscitar. Porque senão a sua imitação está errada. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você pertence ao ressuscitado, que você entenda bem o que nós falamos aqui, que o próprio Deus venha te explicar melhor, porque de acordo aqui, por causa das minhas debilidades, não é isso? Às vezes eu não consigo expressar exatamente o que está aqui, mas o que nos convence é o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, ele disse, né, que Deus ilumina os olhos do entendimento e faz você entender. Você entende? É porque ele te fez entender. Eu recebo que nessa manhã os seus olhos já estão iluminados para que você possa entender. Por favor, compartilhe aí a mensagem, por favor. Mais uma vez, muito obrigado aí aos abençoados que estão aqui, são bastante, eu não tenho como falar o nome de todos, por uma debilidade minha, mas muito obrigado, estou vendo aqui você aqui, muito obrigado pela sua participação. Me ajude aí a fazer essa palavra correr e ser glorificada, porque tem muitos dos nossos irmãos que estão presos nessa mentira chamada religião, estão lá se batizando nas águas, e estão jejuando, estão dando dinheiro lá, dizendo que é uma ordem de Deus. Não é, abençoado, nos ajude para que eles possam ouvir e Deus mesmo possa iluminar os olhos do entendimento deles. Também, se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Temos um canal aí, tem um endereço aí no nosso anúncio. Se inscreva para que nós possamos fazer essa palavra correr, ser glorificada e mais longe ainda. Porque esse é o nosso trabalho aqui, essa é a nossa finalidade. Não é financeira, aqui não ganhamos nada financeiramente com isso, só a satisfação de estar falando a respeito do nosso Pai. Compartilhe a mensagem mais uma vez. Muito obrigado aí por você estar nos assistindo. O nosso canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Simples assim. Bom, então muito obrigado pela sua participação. Até domingo que vem estaremos aqui mais uma vez falando a respeito do Evangelho da Graça, anunciando a Cristo ressuscitado, aquele que é Espírito e que habita no nosso Espírito, tá bom? Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo para todos.